Efésios capítulo 1, versículo 10. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças pela salvação em Cristo Jesus. E também por sermos levados pelo poder do Espírito a lembrar de que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Bendito Deus de Israel que abençoou o seu povo em Cristo Jesus. Abençoe os ouvintes e que sejam verdadeiramente levados a compreender que a maior preciosidade nessa terra é o reino dos céus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A nossa maior alegria é a esperança escatológica. Se esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O Dr. Lloyd Jones diz que esse versículo mostra qual o tema central de toda a Bíblia: de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E a julgar pelo que Paulo agradeceu a Deus de forma maravilhosa no versículo 3, dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Somos levados a entender que esse versículo 10, de certa forma, é o clímax de toda a argumentação de Paulo nessa porção tão profunda da palavra de Deus que estamos argumentando e que vai do versículo 3 ao versículo 14, indo além da nossa capacidade para compreender. Então vamos considerar esse texto tão precioso da palavra de Deus sobre o tema Todas as coisas estão reunidas em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, eu quero ponderar com os ouvintes quem reunirá. Em segundo lugar, o tempo dessa reunião. Em terceiro lugar, o que será reunido. O versículo 10 começa, de fazer convergir nele. É uma palavra só no grego, anakphalaioumai, e que começa com a preposição aná, que significa de novo, no sentido de reunir novamente. A tradução Revista e Corrigida diz de tornar a congregar em Cristo. A linguagem de hoje diz que esse plano é unir debaixo da autoridade de Cristo. Paulo disse aos Colossenses que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Portanto, quando Paulo começa dizendo essa declaração estonteante de fazer convergir nele, significa de reunir novamente em Cristo. É reunir debaixo da autoridade de Cristo, porque nele reside toda a plenitude da divindade. Com a expressão na dispensação da plenitude dos tempos, contida aqui nesse maravilhoso versículo 10, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, a palavra grega para dispensação é oikonomia, que vem de economia, gerência, administração. Deus vem administrando o seu plano eterno estabelecido antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Devemos saber que todos os acontecimentos da natureza, da história e da nossa vida individual são administradas por um Deus que está sentado no trono, regendo o universo e que determina todas as coisas. A sua vontade é soberana e Deus faz isso de conformidade com seu desígnio e determinação estabelecida antes que houvesse criado tempo e matéria e antes que o mundo viesse a existir. Esse plano eterno Deus vem executando em Cristo Jesus. Qual o tempo dessa reunião? O que Paulo quer dizer com plenitude dos tempos? De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é o ápice do acontecimento determinado antes dos tempos eternos por ocasião da encarnação do Senhor Jesus, desde o proto-evangelho em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, onde Deus vem reafirmando suas promessas
Na época de Adão, na época de Noé, Abraão, na época de Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão e vários outros profetas, culminando com o nascimento do Senhor Jesus. Mas esse plano chegará finalmente ao seu grande dia, quando o Senhor Jesus retornar em glória para vir buscar a sua igreja. Paulo usou essa expressão plenitude dos tempos aos Gálatas no capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Portanto, a plenitude dos tempos começou com o nascimento do Senhor Jesus, mas ainda não se concretizou. Nós convivemos com o agora, mas ainda não. Já vivemos no céu nesse mundo contaminado, conturbado pelo pecado, mas ainda não definitivamente. Já desfrutamos da presença de Deus pelo seu Espírito, mas ainda não plenamente, onde haveremos de vê-lo como ele é nos novos céus e nova terra. Jesus, ora disse que o reino de Deus está próximo, ora disse que o reino de Deus está dentro de nós. Nossa caminhada rumo a Canaã celestial é provisória e imperfeita. Quando Cristo retornar em glória, será definitiva e perfeita. Hebreus 9, 28 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Cristo aqui se fez pecado por nós, mas virá sem pecado. Como disse João, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa vida é uma anti-alegria da vida futura. Somos justificados e Deus nos trata como se não fôssemos pecadores, mas ainda somos pecadores. E pela santificação devemos comprovar a justificação. Temos que lutar contra as mazelas, doenças, pecados, e somente na volta de Cristo, nos novos céus e nova terra, onde as portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, diz Apocalipse 21, versículos 25 a 27. Portanto, meus ouvintes, quando compreendemos a plenitude dos tempos, somos encorajados a viver uma vida com temor, tremor, obediência piedosa. Quando olhamos para o passado, as promessas de Deus, a obra do Senhor Jesus e para o futuro, porque seremos glorificados como filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Finalmente, o que será reunido com Jesus? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que será reunido com Cristo são todas as coisas no céu e na terra. Com a expressão todas as coisas, podemos entender que o propósito eterno está sendo levado a cabo, tanto as do céu como as da terra. O significado de céu e terra é uma descrição bíblica de todo o cosmo, todo o universo criado. São todos os povos, toda a terra, todos os animais, ou seja, toda a sua criação. O Senhor Jesus está envolvido na redenção de tudo aquilo que foi criado por ele. E por causa disso, ele está interessado na criação inteira. Tanto a que ele criou, tanto esta criação, como a criação futura dos novos céus e nova terra. Paulo disse que nele subsistem todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Mesmo depois da queda, Deus decidiu manifestar a sua sabedoria, o seu amor, misericórdia, a sua bondade, justiça, a sua verdade, a sua glória, o seu poder, seja na obra da criação, na obra da providência, mas também na obra da redenção. Ele restaurará o universo criado não apenas à perfeição do seu estado original, mas uma perfeição ainda maior dos próprios seres humanos, porque o homem não terá mais a escolha do pecado. Ninguém poderá pecar na nova terra. O diabo e seus demônios não estarão lá.
e por isso, quando ele terminar de convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, certamente que isso significa que a glória do céu, a glória do universo restaurado, será muito maior do que a glória do primeiro paraíso de Adão. Que coisa maravilhosa a restauração de todas as coisas pelo Pai, por intermédio do Senhor Jesus, pela operação do Espírito Santo. Observe como existirá uma continuidade dos novos céus e nova terra. Em Gênesis, onde criou Deus o céu e a terra, e depois da queda se tornou um paraíso perdido. Mas na nova terra, o paraíso será recuperado com a árvore da vida que Deus preservou desde a expulsão de Adão. Deus prometeu dar a terra de Canaã a Abraão, que nunca a possuiu. Só possuiu uma caverna-túmulo lá para enterrar Sara. E Abraão nunca teve nada com a terra prometida. Mas Hebreus 11, 9 e 10 nos responde o motivo pelo qual Abraão não possuiu literalmente a terra prometida de Canaã, porque peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã, e ele aguardou corretamente a Canaã não terrena, mas celestial. Deus não estava falando apenas da terra literalmente, mas visando a nova terra. Veja a ligação da terra de Canaã com a nova terra da Canaã celestial. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, os mansos herdarão esta terra por causa do bom relacionamento que terão, mas também herdarão a nova terra restaurada. Parece que a plenitude dos tempos ainda não saiu da mente de Paulo até o final da sua argumentação, que vai até o versículo 14. E nos versículos 13 e 14 é-nos dito, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Observe que temos uma herança até o resgate da nossa propriedade. Temos uma herança na nova terra. Haverá uma reparação maravilhosa, um restabelecimento magnânimo desta terra que está contaminada por causa dos seus moradores e por causa do pecado. O Dr. Lucas escreveu em Atos capítulo 3, versículos 20 e 21, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. A nova terra será produto da restauração de todas as coisas. E não é à toa que toda a criação geme e espera essa restauração da terra. Romanos capítulo 8, versículos 19 a 23 diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Que maravilha sermos filhos de Abraão, aguardando juntamente como ele aguardou a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Será que você percebe a maravilha do significado desse versículo 10, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra? Apocalipse 5, versículos 9 e 10, fala do reinado da nova terra sobre a grande multidão dos cidadãos dos santos. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Observe que maravilha a ordem e o governo da nova terra, onde teremos assentado no trono
Deus o Pai e o Cordeiro, que são dignos de louvor e honra e glória e o domínio pelos séculos dos séculos, governando todas as coisas através dos seus reis e sacerdotes na nova terra. São coisas profundas que nossos olhos não conseguem ver, nem nossos ouvidos ouvir, e nem jamais penetrar no nosso coração o que Deus tem preparado para os seus eleitos e predestinados. Que bênção ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isaías 65, de 22 em diante, diz acerca da nova terra: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Veja como Isaías fala dos meus eleitos aqui no versículo 2, e continua: não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Quando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Está aí a nova terra restaurada. Há uma ligação maravilhosa, indizível, inexplicável desta terra aqui com a nova terra futura. Apocalipse 21, versículos 1 a 4 diz: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja a conexão da cidade santa e a nova Jerusalém com a cidade santa, a Jerusalém de hoje, que foi várias vezes objeto de destruição e vergonha. Observe a relação que João faz, pois a nova Jerusalém, ou seja, a nova terra, descia do céu como que unindo e restaurando todas as coisas. Que coisa estupenda, que coisa magnífica vai ser os novos céus e a nova terra. Deus criou todas as coisas para que as excelências dos seus atributos fossem glorificados. Esse é o alvo final de Deus, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, isto é, o que está em jogo nesse plano eterno é a honra, a glória e o louvor do seu nome. Apenas para concluir, eu lembro os ouvintes desta tensão do presente com o futuro. A tensão entre o agora e o ainda não deve nos estimular a viver uma vida santa e responsável. A plenitude dos tempos nos faz olhar para o passado e para o futuro, para as promessas e para os ofícios real, profético e sacerdotal do Senhor Jesus. Ele é o rei que entrou aclamado em Jerusalém, humilde e montado em um jumentinho, mas virá como um cavaleiro em cima de um cavalo branco, vencendo e para vencer, diz Apocalipse capítulo 6. Ele exerceu o seu ofício profético que, através dos seus variados ensinos, por parábolas, símiles, sermões, pregações, explicações, e agora vem nos ensinando pelo seu Espírito Santo, e ele exerceu também o seu ofício sacerdotal, onde foi obediente até morte e morte de cruz, não fazendo caso da ignomínia, suportando a cruz e fazendo-se maldição no nosso lugar, mas agora exerce a sua função de advogado junto ao trono de Deus, sentado à sua destra com a mesma autoridade do Pai, intercedendo pelo seu povo eleito antes da fundação do mundo. Embora o mal seja exagerado e excessivo nesse mundo, é motivo de consolo saber que Cristo venceu o pecado, venceu a morte e o diabo.
Cristo conquistou a vitória final. Portanto, a plenitude dos tempos nos estimula a viver uma vida piedosa quando olhamos para o passado e para o futuro. Haverá uma continuidade dessa terra com a nova terra. 2 Pedro 3,7 diz: Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Tudo que for mancha, erro, pecado, imperfeição, defeito, impiedade, será pela mesma palavra destruída pelo fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens perversos. A glória da nova terra é muito maior do que a glória dessa terra. A glória do segundo paraíso será muito maior do que a do primeiro paraíso, onde Adão morava e depois foi expulso, porque no centro dos novos céus e nova terra estará Deus, o nosso Pai, sentado no trono, e o Cordeiro, sendo louvado, honrado e glorificado por todos os eleitos pelos séculos dos séculos. Ah, meus irmãos, se compreendermos essas verdades maravilhosas, viveremos uma vida mais piedosa para a glória de Deus, pregando o evangelho do reino, vivendo uma vida digna para o louvor do seu nome, contribuindo para não destruir o planeta, concorrendo para não desperdiçar e menosprezar algo que Deus criou, e seremos levados a subsistir louvando e glorificando a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Que bênção fazer parte desse plano eterno estabelecido antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Lá na glória nós vamos bradar: aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.